Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador. Antes de abrirmos a palavra de Deus, antes de meditarmos naquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite, eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus amado, nós estamos humildemente diante do Senhor para reconhecer que sem Ti nós nada somos, nós nada podemos fazer, nós somos apenas ramos, mas o Senhor é a videira, Pai. Que estejamos verdadeiramente ligados a Ti, fonte de toda vida, fonte de toda plenitude, fonte de toda restauração, porque então haverá vida verdadeira, plena e abundante em nós, Pai. Somos pequenos e limitados e carecemos do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso pastor, da sua esposa também, meus pais, que as Tuas bondosas mãos estejam sempre estendidas sobre a vida deles, lhes dando renovo de forças, lhes dando sustento de energia, cuidando da sua cabeça, do seu coração e do seu corpo também, Pai. E agora que vamos meditar na Tua preciosa palavra, queremos Te pedir que o Senhor abra a nossa mente, os nossos ouvidos, para que possamos compreender as insondáveis maravilhas da Tua lei, que somente o Senhor tenha espaço, tenha voz, que somente o Senhor seja ouvido neste local, Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Nós temos algumas semanas já nos dedicado, nos debruçado sobre este livro. Já olhamos com bastante atenção para o primeiro capítulo, para o segundo capítulo também no nosso último encontro. E agora eu te convido a retornar comigo ao primeiro capítulo, livro de Jonas, o capítulo 1. E o título que eu dou à minha fala desta noite é Sinais de que você precisa de um retorno para Deus. Sinais de que você precisa de um retorno para Deus. Se você teve a oportunidade de acompanhar a leitura atenta que fizemos dos 2 primeiros capítulos do livro do profeta Jonas, sem dúvida alguma você se lembra. E caso você não tenha tido essa oportunidade, vale nós relembrarmos agora que o profeta Jonas, embora fosse um homem levantado por Deus, era um homem que vivia de aparências. Um homem que desobedeceu a Deus, um homem que fugiu do Senhor, um homem que, embora tenha feito uma oração extremamente bíblica, carecia de arrependimento. Em outras palavras, Jonas era um homem que precisava desesperadamente de um retorno para o Senhor. Jonas carecia desesperadamente de um reencontro com Deus, de ser levado novamente à presença do Pai. E há alguns sinais da sua vida que deixam claro isso para nós. Talvez alguns sinais que não pertençam apenas à vida de Jonas, mas também à sua vida. O texto diz o seguinte, Jonas, o capítulo 1, nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 16. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim.
Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus, e atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. Ainda lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará. Pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor, e então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Sinais de que você precisa de um retorno para Deus. Eu me lembro há alguns anos, quando eu ainda estava no seminário e morava na cidade de São Paulo, que um amigo meu, seminarista também, viveu uma situação bastante desconfortável. Ele, seminarista, se dispôs a fazer uma viagem missionária para Angola. Então a passagem foi comprada, os preparativos para a viagem com relação a documentos foram feitos. A expectativa da viagem era grande, de modo que eu perguntei para ele no dia anterior à viagem: escuta, que horas você tem que sair daqui para dar tempo? Está tudo certo? E ele falou: não, o voo é bem cedo, mas eu vou acordar com alguma antecedência o bastante para eu conseguir terminar de arrumar a mala amanhã mesmo. Como o voo é cedo, eu não devo ter problemas de trânsito, vai dar tudo certo. E assim ele foi dormir. No dia seguinte, o despertador não tocou, e ele acordou atrasado. E naquele desespero, você sabe, quando a gente está atrasado, tudo dá errado. Tudo dá errado. Ele acordou desesperado: meu Deus, a viagem para Angola, ainda falta eu arrumar a mala. E ele foi correndo então terminar de arrumar a mala, e havia combinado com um outro amigo dele que o levaria ao aeroporto.
o amigo dele que o levaria ao aeroporto atrasou. E de repente, quando o amigo chegou lá para buscá-lo, ele perguntou: mas o que que houve? Por que que você se atrasou? Ao que lhe foi respondido: rapaz, eu não sei o que está acontecendo. A essa hora não era para ter trânsito, mas está um trânsito terrível. E lá foi ele, em cima da hora, com o tempo contado, correndo para o aeroporto. Ele no carona, uma outra pessoa dirigindo, e ele olhando no Google Maps, olhando no celular para ver se o caminho estava direitinho, se eles não iam se perder, se ele ia conseguir chegar, ainda que muito em cima da hora, no aeroporto e pegar o seu voo. E de repente, aconteceu uma coisa que colocou as suas esperanças lá embaixo. O mapa dizia para ele entrar à direita, e o motorista seguiu direto. O motorista disse: não, eu conheço um outro caminho, não se preocupe, a gente vai chegar lá. Eu conheço um atalho. Ele olhando para o celular, olhando no GPS, o mapa indicando: então saia aqui à direita, recalculei a rota, saia à direita. O motorista disse: não se preocupe, eu conheço um caminho, vai dar certo. Até que por fim veio a placa: última saída à direita. E o motorista não conseguiu pegar aquele retorno. Consequência, eles foram conseguir manobrar, fazer o retorno a 50 quilômetros de distância. É claro que ele perdeu o voo. Um voo internacional. Toda aquela dor de cabeça de remarcar a passagem, de trocar de voo. Ele perdeu o retorno. Perder um retorno numa ida para o aeroporto é muito ruim. Se a viagem for internacional, é pior ainda. Mas muito pior é perdermos as oportunidades de retorno à presença de Deus. Muito pior do que perder o caminho que leva ao aeroporto, é perder o caminho que te leva à presença de Deus. É perder a saída, é perder a trilha que te coloca em conformidade com a trilha de Jesus. Jonas era uma pessoa que havia perdido essas oportunidades de retorno. A vida dele era repleta de marcas e de sinais de que ele precisava voltar. Ele estava no caminho errado. Ele estava seguindo para um rumo que não era o indicado para ele. A sua vida estava rodeada de sinais e marcas de que ele precisava de um retorno à presença de Deus. E a grande verdade é que esses sinais não fazem parte só da vida de Jonas. Muitas vezes esses sinais, esses alertas, essas luzes vermelhas piscando, se apresentam na nossa vida também, nos indicando que nós estamos nos afastando do Senhor, nos indicando que nós pegamos um caminho que não é aquele que nos levará para perto de Deus, que nós estamos deixando passar as oportunidades de reconciliação com o Pai, de volta aos braços do Senhor. Quais são esses sinais? Quais são essas luzes de alerta que nos indicam que nós precisamos de um retorno, que nos indicam que nós estamos nos afastando de Deus? Eu gostaria de, à luz desse texto, compartilhar com você, querido irmão, querida irmã, 3 sinais apenas de que talvez você precise de um retorno na sua vida, de um retorno para a presença de Deus, porque talvez esteja se afastando do Senhor. Primeiro sinal: você precisa de um retorno a Deus se você ignora a palavra de Deus. Você precisa de um retorno para o Senhor se você ignora a palavra de Deus.
Versículo 1 começa dizendo: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Lá no Reino do Norte, no reinado do rei Jeroboão II, havia um profeta levantado por Deus. Seu nome era Jonas, filho de Amitai. E algo maravilhoso, algo muito forte aconteceu com Jonas, filho de Amitai, durante o reinado de Jeroboão II. A palavra do Senhor veio a ele. Que impactante é isso? A palavra do Senhor veio a Jonas. E veio uma orientação muito clara, muito específica. O versículo 2 diz: vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. A palavra do Senhor que Jonas recebeu continha uma orientação muito específica. Jonas, vai agora à cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Que palavra precisa? Que palavra específica Jonas havia recebido? O grande problema é que Jonas estava num caminho que não o levava para perto de Deus. Na verdade, Jonas estava trilhando um caminho que o levaria cada vez para mais longe de Deus. Prova disso é a resposta que Jonas deu. Se Jonas estivesse trilhando um caminho que o levasse para perto de Deus, a primeira coisa que ele faria depois de receber a palavra do Senhor com uma ordem tão específica seria se levantar e ir para Nínive pregar contra ela, porque a sua maldade havia subido até o Senhor. Mas Jonas estava indo num caminho que o levava para cada vez mais longe do Senhor. E por isso, ele ignorou a palavra de Deus. Por isso, ele desconsiderou aquilo que o Senhor havia dito. Por mais clara que tivesse sido a orientação divina, por mais impactante que tivesse sido o evento de ele receber a palavra do Senhor, ele decidiu ignorar. Ele decidiu ir por outro caminho. Ele decidiu seguir o seu próprio coração. O que Deus está falando, não importa se é o próprio Deus falando, não importa se é absolutamente claro o que Ele está falando, eu ignoro. Eu vou seguir a minha própria vontade, eu vou viver do meu próprio jeito, eu vou fazer de acordo com o que eu acho que deve ser feito. Jonas ignorou a palavra de Deus, e esse foi o primeiro sinal de que ele precisava de um retorno à presença do Pai. Como a palavra do Senhor veio a Jonas, o texto não deixa claro para nós, afinal de contas, naquele tempo, eles ainda não tinham a Bíblia. Uma coisa é clara, a palavra de Deus veio a Jonas. Assim como a palavra de Deus vem a mim e a você, sempre que abrimos a nossa Bíblia. A Bíblia é a palavra inerrante, toda suficiente, infalível e sempre atualizada de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus para mim e para você. Sempre que nós abrimos a Bíblia, Deus fala conosco. A Bíblia não é um livro comum, não é um livro ordinário. A Bíblia é um livro extraordinário, surpreendente, porque é a palavra viva de Deus, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Deus sempre fala por meio da Bíblia. A questão não é se Deus está falando com você, se a palavra do Senhor está vindo a você. A pergunta é: o que é que você faz com a palavra de Deus que vem a você? Você obedece ou ignora? Você segue de acordo com a vontade de Deus ou deixa de lado o caminho do Senhor para trilhar o seu próprio caminho? A pergunta é se você está disposto a obedecer à palavra do Senhor que sempre vem
até você. A pessoa que está distante do Senhor, a pessoa que está trilhando um caminho que cada vez lhe levará para mais longe, tem essa prática. Esse é um dos alertas. Ela ignora a palavra de Deus. Ela desconsidera aquilo que o Senhor fala. Ela não obedece aquilo que o Senhor falou, principalmente por meio da sua palavra inspirada. Por dois motivos, a pessoa que está trilhando para longe de Deus desconsidera a palavra do Senhor. Ou ela desconsidera e ignora a palavra de Deus, porque é algo difícil para ela de ser feito, ou porque ela não quer fazer. Quando uma pessoa ignora a palavra de Deus, é por um de dois motivos. Ou ela acha muito difícil, ou ela não quer fazer, não quer obedecer, não quer se submeter. E, consequentemente, precisa de um retorno à presença de Deus. A dificuldade que nós temos, a grande maioria das dificuldades que nós temos com a palavra de Deus, não é entender o que a Bíblia diz. Não é entender o que a palavra de Deus espera de nós. Claro, é verdade que há alguns textos que são mais difíceis de serem compreendidos. Mas a nossa grande dificuldade com a palavra de Deus não é entender o que ela está dizendo e o que ela espera de nós. A nossa grande dificuldade com a palavra de Deus é nos submeter àquilo que a Bíblia nos orienta, ou melhor, aquilo que o Senhor nos orienta por meio da sua palavra. É a dureza do nosso coração que nos impede de viver de acordo com isso. Por exemplo, não é difícil eu e você entendermos que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Tem algum mistério em entender a lógica desse versículo? Não, um versículo claro, um trecho simples da Bíblia. A grande dificuldade é ir lá, amar o teu inimigo e orar por aquele abençoado que te persegue. E uma pessoa que está caminhando para longe de Deus, que precisa de um retorno para a presença do Senhor, faz disso um hábito. Constantemente ignora aquilo que o Senhor disse, constantemente despreza aquilo que o Senhor falou, até entende, até sabe aquilo que o Senhor está exigindo dela, mas prefere seguir por outro caminho. Exatamente isso que Jonas fez. Jonas não gostou da ordem que lhe foi dada. A palavra do Senhor veio até ele, mas ele não gostou da palavra que ele ouviu. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas não gostava dos ninivitas. Jonas detestava os assírios. Não gostou daquilo que ele ouviu de Deus. Qual foi a sua saída? Eu ignoro o que o Senhor disse. Se o Senhor me mandou ir para Nínive, que fica no Oriente, eu vou pegar um navio e eu vou para o Ocidente. Esse é o primeiro sinal e o primeiro alerta de que nós precisamos de um retorno à presença de Deus. Se você ignora aquilo que Deus diz, se você sabe o que o Senhor espera de você por meio da palavra inspirada e ignora, e prefere fazer de outra forma, e prefere fazer do seu próprio jeito, esse é o primeiro sinal de alerta de que você está num caminho que está te levando cada vez para mais longe de Deus, cada vez mais distante do Senhor. Ignorar a palavra de Deus é um indicativo de que você não está tão perto de Deus quanto deveria. E você precisa de um retorno enquanto há oportunidade. Você está comigo até aqui? Em primeiro lugar, então, ignorar a palavra de Deus é um sinal de que precisamos de retorno. O texto vai além e nos dá ainda um segundo sinal, um segundo alerta.
de que precisamos de um retorno à presença de Deus. E isso acontece quando nós guardamos pecado escondido no coração. Guardar pecado escondido no coração é um sinal de que você está caminhando para longe de Deus e precisa de um retorno. Precisa encontrar um caminho de volta enquanto há oportunidade. Versículo 2, mais uma vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Jonas era tido, lá no reinado de Jeroboão II, na mais alta estima. Afinal de contas, ele era um profeta, homem levantado por Deus, homem que as pessoas olhavam para ele e pensavam, está aí alguém que está coladinho com Deus. Se eu quiser alguma coisa com o Senhor, é por meio desse homem que eu vou conseguir. A imagem que Jonas passava era de alguém que tinha profunda intimidade com Deus. Mas Jonas não era tido na mais alta estima apenas por ser um profeta do Senhor. Além de ser um profeta, ele era visto como um herói nacional também, porque afinal de contas, dele havia partido a ideia, compartilhada com o rei, de construir uma grande muralha para proteger o povo de Israel dos ataques assírios, dos ataques do pessoal de Nínive. Qualquer um que olhasse para Jonas pensava, que exemplo a ser seguido. Um herói nacional e um homem de Deus, piedoso. Jonas profetizava ao povo aquilo que o povo gostaria de ouvir. Jonas tinha comunhão e contato com o rei. Para qualquer um que olhasse para ele, que homem piedoso escolhido pelo Senhor. Mas essa era apenas a aparência. Isso era apenas o que estava por fora. Porque ainda que Jonas aparentasse ser servo do Senhor, alguém em profunda comunhão e intimidade com Deus, no seu coração, escondido lá dentro, havia um ódio mortal dos ninivitas. Havia um ódio terrível do pessoal de Nínive. Ninguém sabia disso. Ninguém via isso. Estava escondido lá no coração dele. Estava guardado lá dentro dele. Na aparência, tudo caminhava bem. Mas no coração de Jonas, um ódio terrível dos ninivitas. Nínive era uma cidade terrível. Faziam todo tipo de perversidades, de atrocidades, tinham a política de não deixar moradores vivos quando conquistavam uma cidade. Se eles conquistassem, eles matavam todo mundo, não antes de fazer terríveis barbaridades com as pessoas. Quando as pessoas olhavam para Jonas, elas não imaginavam o tamanho do rancor que estava no coração dele. Escondido lá dentro, guardado lá no fundo. O ódio dele era tão grande que quando Deus falou para que ele fosse a Nínive e pregasse lá, e ele fugiu, ele não fugiu por medo das atrocidades que ele poderia sofrer. Ele não fugiu com medo de ser capturado e ser torturado até a morte. O ódio no coração de Jonas, guardado, acalentado lá dentro, era tão profundo, que quando a palavra do Senhor veio a Jonas lhe dizendo, vai a Nínive e prega contra ela, ele fugiu, porque ele não queria que os moradores se arrependessem. Ele não queria que os moradores se convertessem. É o que nós temos no capítulo 4,
versículo 2, então Jonas orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que eu fugi depressa para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor, e te arrependes do mal. Em outras palavras, Jonas disse para Deus aqui, Deus, eu fugi, eu não vim pregar em Nínive, porque eu sabia que se eu pregasse, esse povo ia se arrepender. O Senhor é um Deus misericordioso, um Deus compassivo e cheio de amor. Se eu pregasse, o Senhor ia poupar esse pessoal. E eu não queria que ninguém fosse poupado, eu queria que todo mundo fosse destruído. Na aparência, um servo do Senhor, extremamente piedoso. No íntimo do coração, um ódio terrível. Pecado acalentado e guardado. E esse é um sinal de que nós precisamos de um retorno ao Senhor. Talvez não com relação ao ódio guardado no coração, mas talvez o pecado que esteja guardado no seu coração seja um outro, de qualquer tipo. E nesse aspecto, nesse ponto, não importa. O que importa é se há pecado guardado no teu coração, isso é um sinal claro e evidente de que você está no caminho que vai te levar cada vez mais para longe de Deus. Você precisa de um retorno. Se o pecado não é confessado e abandonado, não há misericórdia para ele. Mas o contrário também é verdadeiro. Aquele que confessa os seus pecados e os abandona, encontra misericórdia da parte do Senhor. Não importa se aparentemente as coisas estão dando certo na sua vida. Não importa se aparentemente está tudo caminhando bem. Se há pecado guardado no seu coração, lá onde ninguém vê, lá onde ninguém consegue saber o que está acontecendo, por mais que aparentemente esteja dando tudo certo, se há pecado no coração, você precisa de retorno. Se há pecado guardado, você precisa de volta, porque cedo ou tarde, o teu pecado te encontra, que ele encontre Cristo antes. Guardar pecado escondido no coração é um sinal de que você não está tão próximo de Deus quanto deveria estar. Você precisa de um retorno, precisa confessar e abandonar. E sem dúvida alguma, a misericórdia te alcançará. A misericórdia do Senhor te encontrará e te cobrirá. Mas você precisa pegar esse ponto de retorno, não ignorar esse alerta, não ignorar essa advertência bíblica. Pecado guardado no coração é sinal de que precisamos de retorno. Mas há ainda um terceiro e último alerta do texto. E eu aproveito para te perguntar se você ainda está comigo até aqui. Um terceiro sinal e último sinal de que nós precisamos de um retorno à presença de Deus. Nós precisamos retornar à presença de Deus, primeiro, quando ignoramos a palavra de Deus. Em segundo lugar, quando guardamos pecado no nosso coração, ainda que aparentemente ninguém saiba, aparentemente esteja tudo bem. Mas em terceiro e último lugar, precisamos de um retorno à presença de Deus, quando somos indiferentes ao agir do Senhor. Quando nos tornamos insensíveis e indiferentes ao agir de Deus na nossa vida, é sinal de que nós precisamos retornar à presença do Senhor. Precisamos voltar para mais perto de Deus. É exatamente isso que diz os versículos 4 e 5.
dizem os versículos 4 e 5. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus e atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. Palavra do Senhor veio a Jonas, forte e poderosa como sempre é a palavra do Senhor. Ainda assim, Jonas decidiu ignorar e fugir. Tomou um barco na direção oposta. Queria ir o mais longe possível. Mas Deus não permitiu que Jonas se afastasse desavisado. Deus não permitiu que Jonas se afastasse, pegasse um caminho errado, sem que houvesse luzes de alerta no caminho, sem que houvesse placas de retorno no caminho. No meio da fuga de Jonas, Deus estende a sua mão, faz o vento soprar com muita força, de tal modo que surge uma grande tempestade. Uma tempestade enviada por Deus. Os marinheiros que estavam no navio ficaram todos apavorados. Pensaram que ia morrer. Na verdade, o próprio navio pensou que ia morrer. É o que o texto original diz. Primeiro, os marinheiros tentaram remar e lutar contra a tempestade com as suas próprias forças. Foi em vão. Depois, os marinheiros decidiram aliviar a carga do navio, pensando que assim conseguiriam sobreviver e teriam alguma chance. Jogaram para fora tudo o que era desnecessário. Foi em vão. Em terceiro lugar, desesperados já, cada um começou a clamar ao seu Deus. Os marinheiros tinham plena consciência de que a tempestade não era algo normal. Marinheiros profissionais, gente que vivia no mar, estava desesperada. Eles sabiam, essa tempestade não é algo normal. Essa tempestade é algo sobrenatural. Essa tempestade foi o agir de Deus. Foi a mão de Deus que causou aquela tempestade, foi o braço forte do Senhor que interferiu para que houvesse a tempestade. E no meio do agir maravilhoso de Deus, no meio do braço forte do Senhor causando aquela tempestade, quando os marinheiros estavam desesperados, onde estava Jonas? Absolutamente indiferente, no fundo do navio, dormindo. Que coisa terrível, que situação trágica. Deus agindo do lado de fora e Jonas dormindo. Deus criando uma tempestade e Jonas dormindo. Esse é um sinal de que Jonas estava completamente no caminho errado. Ele estava trilhando cada vez mais um caminho que o levaria para longe de Deus. E então vem esse alerta do Senhor para que nenhum de nós cometa esse erro, cometa esse equívoco. Estar indiferente e não reconhecer o agir de Deus na sua vida pode ser um sinal de que você está se afastando de Deus e precisa de um retorno. Estar indiferente à presença de Deus, estar indiferente ao mover do Senhor, pode ser um sinal de que você está se afastando de Deus. Você se lembra de como era quando você se converteu? Que você lia a Bíblia, se esse era o seu caso,
e você ouvia Deus falando com você por meio da Bíblia? Se isso mudou para você, pode ser um sinal de que você se afastou um pouco de Deus, de que você não está tão perto quanto deveria estar. A grande verdade é que há pessoas que durante a sua caminhada parece que vão se acostumando com a vida cristã. Aquilo que no começo reconheciam como mão do Senhor, aquilo que no começo reconheciam como intervenção divina, como livramento de Deus, começa a ficar racionalizado. Não aconteceu, mas por causa disso e disso. E a pessoa parece que perde a percepção de que Deus continua ali perto, de que Deus continua se movendo, de que Deus continua agindo. A pessoa que tinha um fervor espiritual tremendo vai se tornando morna, vai perdendo o brilho, vai se tornando indiferente ao agir e ao mover do Senhor. Foi esse o alerta que o próprio Senhor Jesus fez à igreja de Laodiceia, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Olha a igreja de Laodiceia, vocês se tornaram indiferentes ao agir de Deus, se tornaram mornos, não são nem frios e nem quentes. E a consequência, o resultado de terem se tornado mornos, de terem se tornado indiferentes ao agir de Deus, é que eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Que palavra pesada! Que afirmação profunda vinda do próprio Senhor Jesus. Essa situação de Jonas está registrada aqui para nos levar a pensar: temos nós nos tornado indiferentes ao agir de Deus? Temos nós parado de reconhecer a boa mão do Senhor nas nossas vidas? Será que quando Deus está agitando o mar, criando ventos e tempestades aqui do nosso lado, a gente está dormindo? Se isso tem acontecido com você, é um alerta do Senhor para que você não perca a oportunidade de retorno, a oportunidade de voltar para perto de Deus, a oportunidade de voltar para a presença do Pai. O livro de Jonas é um livro que fala da graça de Deus. Deus que tem misericórdia dos pecadores, misericórdia daqueles que fogem dele, misericórdia daqueles que são terrivelmente perversos e cruéis, e sem dúvida alguma, fala de um Deus que tem misericórdia de mim e de você, e nos convida a um retorno à presença dele. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a baixar sua cabeça. E eu quero orar com você, querido irmão, querida irmã, que enquanto olhava para a vida de Jonas, se percebia nele. Se percebia também como alguém que não está tão perto de Deus quanto deveria. Eu quero orar com você, querido irmão, irmã, que percebe que nessa noite o Senhor, cheio de graça, te convida a um retorno à presença dEle. O retorno mais importante da sua vida, muito mais do que aquele que talvez te levasse a um aeroporto. Quero orar com você que percebe que tem ignorado a palavra de Deus, que tem guardado pecado no seu coração, ainda que ninguém mais saiba, e que tem se tornado indiferente ao agir do Senhor na sua vida, mas não quer continuar mais no caminho que vai te levar para longe. E nessa noite você reconhece a luz de alerta do Senhor, a placa indicando saída, retorno,
e você gostaria de pegar esse retorno oferecido pelo Senhor nessa noite, eu quero orar com você e eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos para que eu possa te identificar. Alguém que gostaria de orar comigo nessa noite? Ali uma pessoa. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. O Senhor é misericordioso e nos dá oportunidade de retorno. Não perca essa oportunidade, porque ela é provisão do Senhor na sua vida. Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua preciosa palavra, que sempre fala conosco, sempre nos desafia, sempre nos mostra a tua grandiosidade, sempre nos mostra que há esperança em ti, Pai. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida desses irmãos e irmãs que levantaram as suas mãos reconhecendo que têm vivido como Jonas, trilhando um caminho que lhes está levando cada vez para mais distante de ti, mas que nessa noite decidem pegar um retorno oferecido por ti, à tua presença, Pai. Eu quero apresentar ao Senhor e orar junto com esses irmãos e irmãs, te pedindo que o Senhor tenha misericórdia de cada uma dessas pessoas que levantou a mão, também aqueles que se manifestaram pela internet, te pedindo que o Senhor lhes traga de volta para perto, que o Senhor lhes ajude a trilhar um caminho que leva cada vez mais na tua direção, que o Senhor lhes ajude a trilhar os teus passos, a seguir as tuas pegadas, Pai, e não um caminho de destruição, um caminho de distância do Senhor. Nós te louvamos pela tua infinita misericórdia, que nos alcança mesmo quando nós estamos nos distanciando, e nos traz para perto, Pai. Muito obrigado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe abundantemente. Passo a palavra para o nosso pastor.